Nosso estudo de hoje é a lição 18 do livro Indulgência e tem por título Hoje é o Dia. Ainda que te encontres inteiramente penhorado à justiça, à face dos débitos em que te resvalaste até ontem, lembra-te de que o amor infinito do Pai Celestial te concede a bênção do hoje para que possas solver e renovar. O penitenciário na grade que o exclui do convívio doméstico pode, por seu comportamento, gerar a compaixão e a simpatia daqueles que o observam, caminhando com mais segurança no retorno à própria libertação. O enfermo algemado ao catre do infortúnio pelo respeito com que recebe os desígnios divinos, pode amealhar preciosos valores em auxílio e cooperação em favor da própria tranquilidade. E ambos, o prisioneiro e o doente, no esforço de reconquista, pela nobreza com que recolhe as dores das próprias culpas, estendem às outras almas os benefícios que já entesouram. Recorda assim que o dia de melhorar é este mesmo em que nos achamos, uns à frente dos outros, respirando o mesmo clima de regeneração e de luta. Nem ontem nem amanhã, mas agora. Agora é o momento de levantar os caídos e os tristes e de amparar os que padecem o frio da adversidade e a tortura da expiação. Agora é o instante de revelar paciência com os que se tresmalharam no erro, de cultivar a humildade à frente do orgulho e devotamento fraternal diante da insensatez. Ainda que tudo te pareça na atualidade terrestre sombra e derrota, cadeia e desalento, ergue a Deus o teu coração em forma de prece e roga-lhe forças para fazer luz e confiança onde a treva e o desespero dominam, porque se ontem foi o tempo de nossa morte na queda, hoje é o dia de nossa abençoada ressurreição. A gente lembra mais uma vez um texto muito esclarecedor e muito profundo que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, e o título do texto é Se fosse um homem de bem, teria morrido. E tem um outro também, Mortes prematuras. E a intenção do texto é dizer, lembrar que estamos em um mundo de expiações e provas. E quando essa prova termina, ou a expiação termina, a gente é chamado de volta ao mundo espiritual, para começar a planejar novos voos. Mas enquanto a gente está aqui na Terra, a gente ainda está tendo prova para viver. Eu me lembrei durante a leitura do texto, em que a gente fazendo parte de um trabalho que faz visita na casa de pessoas que ou pela idade avançada ou por alguma enfermidade não podem visitar o centro espírita, a gente vai para fazer um mini culto no lar, que a gente lê um texto do Evangelho, comenta, depois faz a prece, aplica o passe e depois fecha com a prece. E me lembrei de um senhor que ele estava acamado e a espiritualidade avisou para a gente que a gente deveria prepará-lo para desencarnar, porque na verdade o que estava mantendo ele encarnado é que ele precisava de mais tempo para perdoar a família e para valorizar mais a família dele. E aquilo colocou a gente para pensar na época, porque foi exatamente o que aconteceu. Conforme ele foi acabando com aquela amargura e até desenvolvendo uma certa ternura com os familiares, daqui a pouco ele acabou desencarnando. E quando ele desencarnou, a gente teve aquela plena sensação de que para ele foi o alvará de soltura daquele que está cumprindo pena, ou a informação de alta no hospital daquele que está internado, enfermo, como o Emmanuel faz a comparação aqui para a gente hoje. Então, o Emmanuel começa dizendo que muitos de nós aqui na Terra, a gente está inteiramente penhorado à justiça. Ele está falando ainda que te encontre, mas muitos de nós aqui na Terra, nós estamos penhorados à justiça, face dos débitos que a gente contraiu ao longo das nossas existências. E esses débitos significam aprendizados a serem adquiridos. Não que a gente vai ficar sendo mantido na prisão para sempre, né? E aí o Emmanuel vem dizendo para a gente, você deu conta de que a pessoa que está cumprindo a pena, o penitenciário, ele vai tendo
regime, progressão de regimes, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, e ele, por conta do comportamento dele, ele começa também a ter algumas regalias diferenciadas dos demais. Ele consegue estar saindo para fazer alguns serviços, enfim. E tudo vai depender o quê? Do comportamento dele, que vai gerar compaixão e simpatia daqueles que observam. E o enfermo que está preso aí na carne, o que ele vem falar para a gente? Ele, pelo respeito com que recebe os desígnios divinos, ele pode também amealhar preciosos valores em auxílio e cooperação. É uma frase que a gente não sabe se é do Emmanuel ou se foi o próprio Chico Xavier que deixou para a gente, mas tem uma frase que fala assim, acho que é do Emmanuel, que ele fala assim, que quando a providência divina vem nos cobrar os nossos débitos, mas nos encontra trabalhando, ela vai dando moratórias para a gente. Pelo menos está no caminho correto, né? E aí ele vem falar para a gente, né, que pela nobreza com que a gente vai recolher as dores das próprias culpas, olha que coisa interessante, e a gente estender a outras almas os benefícios que a gente já entesoura. Então a gente vai entender o motivo, por que eu estou passando por essa situação, e ao mesmo tempo, para a gente poder aguentar, às vezes, a rigidez, a dureza das provas que tem aqui na Terra, a gente começa também a procurar estender a outras almas que estão aflitas também, porque não existe coisa melhor nesse mundo do que no momento de sofrimento a gente descobrir quem está sofrendo também, para procurar ajudar e amenizar aquelas dores. É interessante, é um lenitivo para a gente. A gente começa a se sentir mais leve e começa a ter até outras visões para encarar os problemas que a gente esteja vivendo. E o Emmanuel, ele vem falando para a gente, né, dentro da lição de hoje, hoje é que é o dia de melhorar é esse que a gente está aqui agora. Uns à frente dos outros, respirando o mesmo clima de regeneração e luta. E mais uma vez, todos neste planeta estamos vivendo essa realidade aqui. E alguns ainda não se deram conta, acham que o planeta ainda é um spa de férias, para gozar os prazeres da matéria, e muitas das vezes vai postergando cada vez mais esses aprendizados que a gente precisa ter para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a gente seguir viagem. Então o Emmanuel vem fazer um incentivo para a gente, chamando a atenção. Vamos aprender a valorizar mesmo o hoje. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala, né, quando o espírito se preocupa com o passado, é lá que ele fica. É lá que o espírito se situa, porque o espírito está onde o pensamento dele está. E a grande maioria das vezes a gente fica preocupado com o passado, ou porque ele foi muito prazeroso para a gente fica lamentando, querendo voltar àquela situação para aproveitar mais, né? Ou então porque ele foi doloroso na medida que a gente reconhece as faltas que a gente praticou. Mas é o hoje que vai dar a oportunidade da gente dar a volta para seguir para frente, para o alto. Então, agora que é o momento de levantar os caídos e os tristes, de amparar os que padecem o frio da adversidade, a tortura da expiação. Aí você vai olhar essa frase assim, meu Deus, gente, se te parar para ver, está do nosso lado. Pasmem, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Tem sempre alguém caído, triste, amparado, e que, é claro, né, a gente esconde as nossas dores. Nós, pelo menos, aprendemos aí com Charles Chaplin, né? Sorri, vai mentindo a sua dor, e ao notar que tu sorri, todo mundo irá supor que és feliz, porque a gente aprendeu que não vale muito a pena compartilhar esses sentimentos, essas dores nossas. Então ele coloca aqui, agora que é o instante de revelar paciência com aqueles que caminharam no erro, ou então humildade à frente do orgulho e do devotamento. Mesmo que pareça tudo sombra, derrota, ergue a Deus o teu coração em forma de prece. Pede força e luz.
e vamos para frente, para o alto com Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.